Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui ler uma palavra da parte do Senhor, né? Na verdade eu quero compartilhar o meu devocional que está aqui em 1 Pedro. Você que está em casa, deixa esse vídeo, né? Para que a sua casa ela ouça a palavra do Senhor. Esse vídeo ele tem um vídeo com a intenção de ler a palavra, de compartilhar um pouco do meu devocional com todos vocês, amém? Estamos aqui num cenário um pouco diferente, né? E todas as vezes que eu ler a palavra do Senhor vai ser nesse cenário, tá bom? Então vamos lá, eu quero ler 1 Pedro, né? Fui muito abençoada, eu quero compartilhar com todos vocês, né? 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos na dispersação no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessários estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, irmãs, aqui nós vemos, né, que a nossa fé é provada. E ele fala aqui, ó, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, olha só, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé ela vai ser provada, né? Tem o louvor que diz, né, cada vez que a minha fé é provada. Hebreus 11, né, nós iremos ver a galeria dos heróis da fé. E Abraão, ele é tido como o pai da fé, né? Então ele fala aqui, ó, 8. A quem sem o terdes visto, há mais no qual sem agora o verdes, mas crendo exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiririam e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, para que vós era destinada. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir, as quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Portanto, olha só, irmãs, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. O que é sóbrios? É diligente, né? É uma ordem, sede sóbrios, né? Esse verbo, ele tá no imperativo, é para fazer, é para ser, né? Sede sóbrios, esperai inteiramente na graça, que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Concupiscência são os desejos, né, da carne. João, ele vai falar, né, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos,
vai falar sobre a soberba da vida, né? Então ele fala, como filhos obedientes, porque nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, quando tomamos uma decisão de fato e de verdade, amada igreja, andar e caminhar com o Senhor, nós não andamos mais como filhos da desobediência. Por isso que ele fala aqui, né, como filhos obedientes. Não vos conformeis, ou seja, não se amoldem, não tomem a forma, as concupiscências que antes, ou seja, quando nós não tínhamos o conhecimento da graça e da salvação, tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em todo o vosso procedimento. Então, ou seja, não é ser santo em algumas coisas, não é ser santo em algumas situações, mas ele fala, sede santo em todo o vosso procedimento. Amém? Porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, aqui ele está falando, e se invocais por Pai aquele que sem acepção, irmãs, Deus não faz acepção de pessoas não. Quem faz acepção de pessoas somos nós, seres humanos. Irmã Raquel, Tiago depois, né, ele vai falar, né? Eu vou gravar esse vídeo e eu vou ver se eu crio assim playlist de cada livro que eu for lendo e conversando com vocês, amém? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, amém? Então, vamos lá, né? Sem acepção de pessoas, julga a obra de cada um, andar em temor. Ou seja, durante todo o nosso tempo, toda a nossa caminhada, andar no temor de Deus, aqui na terra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Ele é o cordeiro vivo, né? Que foi moído, transpassado, derramou o seu sangue lá naquela cruz, para salvar a humanidade. E ele fala que com precioso sangue. Esse sangue, ele tem poder. Aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Você pode fazer as suas coisas na sua casa. Deus está aqui, ouvindo esse vídeo, porque é leitura e explicação da palavra. E Deus está aqui, porque eu falo de casa natural aqui no canal, casa suja. E hoje no meu devocional, Deus ministrou no meu coração, Raquel, leia a minha palavra para o meu povo. Porque a casa interna, que é o nosso coração, a nossa mente, ela precisa ser limpa. E ela vai ser limpa, Raquel, pela lavagem da água da palavra. Então, leia a palavra para o meu povo. E eu vim aqui em obediência. Amém? Então, vamos lá. Mas Deus está aqui. Amém? Não se liga muito nos barulhos externos, né? Aí aqui, ó, a qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Irmãs, a nossa esperança, ela tem que estar em Deus. A nossa fé, ela precisa estar em Deus. Quantas pessoas que tá esperando, tá com a sua esperança no governo, no presidente da república, aí começa, né? Do preço alto, que não tem comida, que o salário é pouco, da gasolina, e que a esperança tá no homem. Apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança estiver somente nessa vida,
Nós somos os mais miseráveis, amada igreja. E nós não podemos estar com a nossa esperança nesse plano. Ó, ele fala, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A minha, a tua esperança, ela precisa estar em Deus, que não falha. O homem, ele falha, o ser humano falha, eu falho. Às vezes nós queremos do outro aquilo que só Deus pode dar. Julgamos o outro porque fulano fez, porque fulano é assim, sendo que nós também somos falhos. Mas Deus não falha. Por isso que a nossa fé e esperança precisa estar em Deus. Amém? Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade. Irmãs, a nossa alma é a sede das emoções. A tua alma, ela precisa ser purificada na lavagem da água da palavra. Na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. De coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Ou seja, é um amor não fingido. É, Raquel, é. Porque tem amor fingido. Tem amor fingido, irmã Raquel? Tem amor fingido. Tem amor que não é puro, não é genuíno. Vocês estão entendendo? Vocês já entenderam, amém? Se você está entendendo, coloca aqui embaixo, irmã Raquel, eu estou entendendo. Tendo renascido não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual permanece, vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 2, deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas e toda maledicência. Mas, tá falando aqui, tem que deixar a malícia. Pensamentos impuros, pensamentos maliciosos, o engano, o espírito do engano, de querer enganar o outro, querer trapacear o outro, querer tirar benefício do outro, querer ficar observando o que o outro pode oferecer. Fingimento, ó, o engano e fingimento são quase que sinônimos, né? Por isso que nós precisamos pedir o dom do discernimento de espírito. É, irmã Raquel, é. O dom, irmãs, do discernimento do espírito. Esse dom, ele é muito importante na nossa vida, amada igreja. Se você tiver esse dom, você não vai ficar enganado e nem enganado. E toda maledicência. O que é maledicência? Maledicência é você falar mal do outro. Isso é pecado. Lá em Provérbios vai dizer que as águas roubadas e o pão comido às ocultas, ela é suave. Você tá ali falando mal do outro, tá ali denegrindo a imagem do outro, sem o outro estar presente. E aquilo ali, irmãs, é agradável porque muitas das vezes alimenta a nossa carne. Isso alimenta a nossa carne, a carne adora isso. Mas aqui tá falando que é para deixar. E nós só conseguimos deixar alimentando o nosso espírito. Desejai como meninos recém-nascidos o leite puro espiritual, a fim de que por ele crescerdes para a salvação. Que leite puro espiritual? É a palavra que nos alimenta, irmãs. Para que já provaste que o Senhor é bom. Deus, ele é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificadas como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal de esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que não eras povo, agora sois de Deus. Vós que tinhas alcançado misericórdia, agora alcançou misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, ele fala aqui, né, amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. Nós não temos aqui a nossa cidade, a nossa casa permanente. Nós não iremos ficar aqui nesse mundo para sempre. Aqui ele vai dizer, né, que tem uma parte aqui, no versículo 25, que nós somos, ele fala que toda a carne é como erva e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor. Ou seja, o nosso tempo aqui vai passar. Embora nós, eu, você, somos programados para viver 120 anos. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas a nossa alimentação, nosso estilo de vida encurta-se para 80, 90. Alguns chegam, né, a 100 anos, né, e é uma bênção. Mas muitas das vezes nós vivemos como se aqui fosse durar para sempre. O quanto que na verdade nós, ele fala que nós somos como peregrinos e forasteiros. A nossa habitação eterna é no céu. E ele fala que vos abstenhais da concupiscência da carne, que combatem contra a alma. A concupiscência da carne, a nossa natureza terrena, pecaminosa, que quer tudo que agrada a ela. A concupiscência dos olhos, a soberba, o orgulho, o ego, a vaidade, tudo isso alimenta a carne. Briga, dissensões, facções. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, ou seja, um procedimento perante as pessoas que estão nos observando. Hebreus, ele vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta, aleluia. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da vossa visitação. Ou seja, irmãs, nós estamos sendo observados. Irmã Raquel, Aí ele fala, e tem gente, ele tá falando aqui, ó, tem gente que vai falar mal de nós. Na igreja, em casa, na vizinhança, no trabalho, na empresa. Mas ele fala aqui, ó, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observem. Mas a pessoa que é inteligente, ela vai ficar assim. Pô, falaram mal da irmã Raquel, ou falaram mal do fulano, da fulana. Coloca aí teu nome, né? Pô, mas pelo que eu tô observando aqui, não é nada disso não. Pô, uma pessoa correta, uma pessoa coerente, uma pessoa que não falta, uma pessoa que é íntegra.
Uma pessoa que cumpre com a palavra, a pessoa fica só pensando, observando. Aí ele fala aqui, ó, observando as vossas boas obras. A pessoa que é inteligente, que teme a Deus, ela vai ficar só observando. Se alguém falou mal de X para ela, ela vai ficar observando a vida de X. Vai ver se realmente aquilo é verdade, se não é. E em contrapartida, o tolo, o nécio, aquela pessoa que é vã, que é frívola, ela já acredita na primeira palavra, mas aquele que tem personalidade, que tem conduta, que tem uma espiritualidade elevada, uma pessoa coerente, é a pessoa que vai observar. Pô, será que é verdade? Aqui, ó. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade, como capa da malícia. Meu Deus, ó, capa da malícia. Mas como servos de Deus, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Irmãs, o nível maior de espiritualidade na nossa vida cristã é o amor. E eu nunca preguei sobre o amor e nem me ouso a pregar sobre o amor, e eu espero nunca pregar sobre o amor. Por quê? Porque é muito difícil você atingir esse grau de maturidade em Deus, de desenvolvimento espiritual, de espiritualidade, de você se elevar no amor. O amor é o máximo. O amor é você tá mais próximo de Deus, né? Quando você ama todos e tudo. Apóstolo Paulo fala que o maior dom, né? Se eu não me engano é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, ele fala que o maior dom, né, o superior de todos é o amor. Deus é amor. O amor é a essência de Deus. E quando nós amamos, quando nós pedimos ao Senhor para colocar o amor no nosso coração, por aqueles que nos fizeram mal, nos aborreceram, nos denegriram, nos machucaram, irmãs, você ascende tanto espiritualmente, o teu nível espiritual ascende tanto que não tem demônio que se aproxime de você. Eu nunca preguei sobre o amor, irmãs, e eu espero nunca pregar, porque é muito difícil. Eu não vou falar aqui que é fácil, é difícil. A palavra de Deus, viver uma vida íntegra, procurar cumprir, mas não na nossa força, mas na ajuda do Espírito Santo. Se você procurar cumprir a palavra na tua força, você vai fraquejar e você vai perder. Mas se você pedir ajuda ao Espírito Santo, me ajuda a amar. Amar, né? Muitas das vezes aquele que é bonzinho, não é aquele que nos desafia, né? Então aqui, meu Deus, aqui, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também os maus. Ou seja, é para nós, aqui, eu vou ler tudo aqui, depois eu vou falar. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, que se quando cometeis pecado e sois por ele esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, sofreis com paciência? Isso é agradável a Deus, porque para isso fostes chamados.
Nossa, é um evangelho que ninguém prega, né? Que ninguém fala sobre isso, né? Porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Irmãs, ele fala aqui para nós nos submetermos à autoridade, não só boa, quanto também aquela autoridade que não é tão boa, não. Durante muito tempo, um tempo da minha vida, eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, como que é isso, Jesus? Como que é isso? Eu tenho que me submeter? E ali, irmãs, Deus ministrou comigo ali, Eli, né, que zombou de Ana. Depois o próprio Eli, ele foi um líder fraco, porque ele não exerceu autoridade sobre os filhos, Ofni e Finéias. Ele foi fraco porque os meninos estavam, os homens, né, os jovens, né, meninos é forma de dizer, porque homens, né, os jovens, né, estavam cometendo atrocidades na porta do templo e ele não foi firme. Ele foi fraco, ele não exerceu autoridade, ele não foi firme. E Samuel, que estava no templo, se submeteu à autoridade. A Bíblia é bem clara ali. Samuel poderia ter saído dali, ter procurado uma outra igreja. Tem muita gente saindo do lugar onde Deus não autorizou para sair, porque Deus tem um propósito. Aí Eli, sendo um mau líder, um sacerdote, um pastor, vamos contextualizar aqui, um pastor fraco, que não usou de pulso firme com seus filhos, a Bíblia diz, irmãs, que Samuel permanecia servindo ao Senhor. E nós, né, voltando aqui, né, precisamos permanecer em servir ao Senhor, amém? Então ele fala aqui para se submeter à autoridade. Não somente a autoridade boa, quanto também aquela que é má. Nossa, ninguém fala isso, eu nunca ouvi isso. Poucos aqui, acho que no YouTube, falam isso. Eu nem sei se você vai ficar até o final desse vídeo. Se você ficar até esse instante aqui, parabéns. Meus parabéns para você. Mas vamos prosseguir aqui, que o foco desse vídeo é a leitura da palavra. Vamos lá, vamos lá. Ele não cometeu pecado, ou seja, Jesus, né? Nem na sua boca se achou engano, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, né? Ou seja, a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, né? Perante os seus tosquiadores, né? Ele não falou nada, ele não disse nada. E como ovelha muda, a diferença entre o bode e a ovelha, que a ovelha, ela não fala nada, ela entrega as situações ao Senhor e Deus a justifica. Agora o bode não, o bode ele reclama, ele briga, ele dá chifrada, ele é brabo. Vamos aqui. Levando ele mesmo em nossos pecados, em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver. Para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Receba a cura nesse momento. Eu recebo cura, receba a cura. Cura de Deus na alma, no corpo e no espírito. E fale assim comigo, com a irmã Raquel. Eu recebo, repita, eu recebo a cura de Deus. A cura de Deus no meu corpo, fale, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, eu recebo. Porque pelas pisaduras de Deus, repita, porque pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarada. Prosseguindo. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres,
considerando a vossa vida casta em temor. Ou seja, a mulher submissa é uma mulher que está debaixo da missão do homem, né? Ela está ali num patamar de auxiliadora, coadjuntora, ajudadora, auxiliadora sob a missão do homem, para que se alguns dele não obedecem à palavra, tá falando aqui, ó, do marido que não é cristão, sejam ganhos sem palavra. Ou seja, nós iremos ganhar os nossos maridos. Tô falando aqui porque no plural, porque tem muitas mulheres aqui, né? Não é que irmã Raquel tem vários maridos, não é nada disso, não. Eu falei porque tem muitas mulheres aqui. Esse canal é 90% de mulheres, né? Mas nós iremos ganhar o nosso marido sem palavra, tá falando aqui, pelo procedimento. Irmãs, e algo aqui que eu tenho que confessar para vocês, que nós precisamos exercer um domínio próprio muito grande. Não ficar falando muito, porque muitas das vezes nós perdemos no falar, no querer se justificar, no querer fazer, no querer proceder, no querer, né? Aí seja o vosso adorno. Mas ele fala aqui sem palavra, pelo procedimento. Que o Senhor nos ajude, né? A ser mulheres de atitude. E sem palavra, né? Fala só que é para falar. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, ou seja, é o enfeite, né? A graça. Como as tranças do cabelo, o uso de joias de ouro, de luxo dos vestidos, mas seja o íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que és, para que permaneçam as coisas. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos. Ou seja, ele fala aqui que o nosso enfeite, né, a beleza, não seja o exterior, o externo, aquilo que é externo, mas que seja assim, o coração, o interior. Porque na verdade, irmãs, a verdadeira beleza é no interior. Se você está bem internamente, com as suas emoções, bem suprida em Deus, na palavra dele, se você está bem resolvida, internamente isso vai se reverberar no seu exterior. Você vai refletir a imagem, o brilho do Espírito Santo. Você vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua alma, do seu espírito. Irmã Raquel, irmã Raquel, claro. Às vezes você pode estar simples, sem maquiagem, só com batonzinho, sem grandes produções. E você chega num lugar e você irradia, porque você está bem, você está feliz, você está com Deus, você tem um óleo do Espírito Santo, você tem a presença do Espírito Santo. Agora aquela pessoa pode estar, né, bem assim, bem exteriormente, mas se o seu interior não estiver bem, isso vai se refletir. Isso envolve energia, vibração energética. Isso existe, irmãs. Isso existe. Tem lugares que você não quer estar ali, porque é uma vibração, uma energia negativa, ruim. Assim, tem pessoas, né? Tem mulheres que às vezes, pessoas com uma aparência, né? Uma aparência boa, quando você chega assim, melhor se aproxima. Irmã, você vai se aproximando, aí conversa com a pessoa, daqui a pouco você tá achando a pessoa feia. Por quê? Porque isso é do interior, como tá falando aqui, mas vamos aqui. Igualmente, vós maridos, vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher. O marido, o homem tem que honrar a mulher. O marido tem que honrar a mulher, tá falando aqui. Como vaso mais frágil, a mulher é frágil.
Mães, a mulher é frágil. Ó, a única coisa assim que a mulher ela é forte no espírito e nas emoções. A mulher ela é forte no espírito, ela tem uma capacidade de influenciar muito grande. Ela é forte no espírito, a envergadura espiritual, né? Ela motiva os homens, ela tem o poder de influenciar os homens. A mulher ela é uma influenciadora. Ela é forte no espírito e nas emoções, né? Ela é muito forte. O homem não, né? O homem às vezes fica doente, vai para o hospital e às vezes vai tomar uma injeção, olha, né? Um presente divino de Deus é a mulher ter a capacidade de gerar um ser, né? E aquele momento do parto, irmãs, tem que ser muito forte, intrinsecamente, emocionalmente, energeticamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Às vezes o homem com um cortezinho, vamos pro médico, às vezes não quer ir pro médico, né? Tem que tomar uma injeção, tem que fazer uma cirurgia, você não faz, né? Mas vamos aqui. Então a mulher, ela é o vaso mais frágil, tá falando aqui. E como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ó homem, agora eu vou conversar para você que é homem aqui. Chega aqui mais perto. Isso aqui é um bate-papo, uma conversa, né? Você, que é servo do Senhor, tem 10% aqui no canal. Tem 10% aqui no canal de homens aqui. Tem 10%. Tem alguns homens que, né, que ficam aqui ouvindo a irmã Raquel. Você que é varão, que, né, que é da igreja, ou você que não é, que não vai na igreja, mas é simpatizante, está aqui nesse canal, tá gostando do canal e parou aqui nessa palavra. Ó, se você não der honra à sua mulher como vaso mais frágil, tratar ela dignamente, Deus não vai ouvir a tua oração, não. Não vai não, irmã Raquel, não vai não. Tá falando aqui. Tá falando aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui, ó. No versículo 7. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você não quiser que a tua oração seja impedida, trata a tua esposa bem. Trata ela bem. Lava a louça, ajuda ela na casa, né? Abençoa ela, leva ela para passear, nem que seja para tomar um sorvete. Ai, Margal, tá frio para tomar sorvete. Um cachorro quente, precisa de muita coisa não, irmãs. E a mulher, as esposas ficam todas felizes, né? Todas felizes. Leva ela lá para comer um cachorro quente ou uma pizza, né? Compra um sapato novo para ela, né? Abençoa ela financeiramente para ela comprar uma saia nova, né? Ou para ela fazer uma unha, um cabelo. A mulher fica toda, né, feliz. Ou para ela comprar um perfume, né? Dá uma voltinha com ela no shopping, faz lá um lanche, trata bem a esposa, ajuda ela nas tarefas do lar, né? E as esposas honram, né, os maridos também, né? Mas vamos aqui, vamos prosseguir na leitura. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Então, quando você faz isso, você está herdando uma bênção. É, Raquel, é. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal. Irmã, isso aqui tem que pedir ao Senhor. Senhor, põe um guarda na minha boca. É, irmã Raquel, é. Tem que falar, Senhor, põe um guarda na minha boca. Ó, refreie sua língua do mal. De tudo, irmãs, de tudo. Tudo que é mal. Aqui não especifica, mas de tudo que é mal. Falar mal do outro, denegrir o outro, falar mal do país, falar mal do governo, falar mal de tudo que é mal. Tudo que é mal, não é para falar.
refreie sua língua do mal. Ai, Raquel, pede ajuda ao Espírito Santo. Quando você fala mal, olha como Deus é sábio. Irmãs, se isso não tivesse importância, isso não estava aqui na Bíblia, não. Quando Deus fala, porque quando você fala mal, aqui ó, e os seus lábios não falam engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, tem que buscar a paz, buscar a paz. Quando você fala mal de qualquer coisa, o que está acontecendo? Você está criando um campo energético negativo em volta de você. Aí você adoece, não sabe por que adoeceu. Aí daqui a pouco você já começa a ficar triste porque fica pensando nas atrocidades, no que falou. Provérbios vai dizer que a vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Tem que ter o domínio próprio, de Gálatas 5, a partir do 22, ó. Busque a paz e siga. Aparte-se do mal. Se tem algo mal aqui... Ai, irmãs, pessoas negativas que ficam falando coisas... Eu não gosto nem mais de ficar muito perto, porque, ó, vamos lá, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, aleluia, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos com o bem, ó? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados sereis, e não temais as ameaças, nem vos turbeis. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa esperança, ela está em você? Ela tem que estar dentro de você, não é fora não. É dentro. Irmãs, eu não creio numa pessoa que lê a palavra. Eu não creio numa pessoa que medita na palavra. Eu não creio numa pessoa que fica 1 hora, 2 horas, meia hora, 20 minutos lendo a palavra. Eu não creio que você que está aqui me ouvindo, que eu não sei, olha, se você está aqui até agora, você está de parabéns. Um grande beijo, um abraço para você, se você está aqui até agora. Porque eu tenho certeza absoluta que nós estamos lendo aqui a palavra. Que no final desse vídeo, você que está aqui, você vai sair daqui diferente. Não existe isso, irmãs. Você lê a palavra, ouvir a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você não sair daqui diferente. Ó. A esperança, ela tem que estar dentro de cada um de nós. Essa esperança, ela vem alimentada com a palavra. Jesus vai falar para aquela mulher samaritana, né? Rios de água viva fluirão do seu ventre. Tô olhando ali que o sol tá para lá. Daqui a pouco eu vou colocar o negócio ali no sol. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Amém, irmãs? Então, se você lê a palavra, se você medita na palavra, vai ter rio de água viva no teu interior. Aí, ó, vai embora a depressão, vai embora a ansiedade, vai embora apego ao materialismo, vai embora tudo de ruim. Porque a esperança, como ele diz aqui, ó, está dentro de cada um de vós. Ó. Tendo uma boa consciência para que... isso aqui eu já falei. Vou ler aqui, irmãs, o 17. Porque melhor é que sofredes fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais esses espíritos em prisão aqui, irmãs, muitos falam, né, que pode ser aquele momento que Jesus ele morreu e ele ficou
Ele ficou fazendo o que nesse período, né? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Alguns estudiosos, comentaristas, eu não estou falando aqui que eu estou certo ou que eu estou errado, eu estou apenas compartilhando algo que eu penso e que eu acredito que seja esse versículo aqui, ó, no qual também pregou os espíritos em prisão, ou seja, quando Jesus morreu naquela cruz e ele ficou ali até o terceiro dia, que é o terceiro dia ele ressuscitou, nesse intervalo, nesse interlúdico, nesse momento ali da morte até a ressurreição, alguns teólogos falam que ele tenha pregado para esses espíritos que estavam aprisionados né? Que a palavra não chegou até essas pessoas morreram sem ouvir a palavra. Desde o início do mundo, de Noé, que não ouviram a palavra, né? Se você pensa diferente ou se você tem alguma outra ideia, né? Coloca aqui nos comentários, amém? Mas assim, é um assunto que eu acredito um pouco nessa linha, tá? Que nesse momento ele estava pregando para esses espíritos em prisão, nos quais outro tempo eram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Tanto que ele explica aqui, ó, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e autoridades e às potestades. Então ele explica, né? Ele fala, porque algumas pessoas morreram sem ouvir naquele período aqui de Noé. Amém? 1 Pedro 4. Ora, pois que já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu da carne já cessou do pecado, para que no tempo em que ainda nos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices. O que é borrachices? É gritaria, é bobeira, é chocarrice, brincadeiras, coisas dessa natureza. Glutonaria, irmã, isso aqui é um pecado, hein? Glutonaria. Bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranhos não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ou seja, não é para se associar com essas pessoas, né? Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Pois é que isto foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados, segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos, para seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus.
Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus neste nome, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde compadecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem suas almas ao fiel Criador praticando o bem. Ou seja, irmãs, o julgamento vai começar na casa de Deus. A limpeza de Deus, a vassoura de fogo dele, a vassoura da limpeza espiritual, começa dentro da casa dele. 1 Pedro 5, e já encerrando aqui, né? Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo que eu sou ancião com eles e testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que já foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Irmãs, quem é mais velho tem que dar o exemplo. Lá em Tito fala que as mais novas devem seguir exemplo das mais velhas. Amém? Então, você que já tem uma idade avançada, vamos vigiar, né? Nós vamos vigiar. E cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ó, tá ansioso, ansiosa? Coloca isso daí diante de Deus. Coloca diante do Senhor essa tua ansiedade. A oração. Eu vou te passar aqui uma medicação aqui para você tomar 3 vezes ao dia. Igual Daniel lá na Babilônia. Ó, três comprimidinhos. De manhã, toma o comprimido da oração. De tarde, toma o comprimido da oração. À noite, toma o comprimidinho da oração. E profira a palavra, que tu vai ver se essa ansiedade não vai embora. Em nome de Jesus. Fala tudo para Deus, se derrama. Senhor, eu estou preocupada. Senhor, eu não aceito. Fala tudo para Deus, que Ele ouve tudo e Ele não conta para ninguém. Ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Já estou encerrando. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmar. Deus quem vai te aperfeiçoar, vai confirmar, vai decretar, vai carimbar, e depois Ele vai te fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Por Silvano, nosso fiel irmão, como considero escravo abreviadamente, exortando, testificando que a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firme. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz sejam com todos vós que estáis em Cristo. Aqui ele fala de Marcos, né? Marcos é o João Marcos. E aqui eu encerro. Marcos é o João Marcos, que foi viajar lá com o apóstolo Paulo, junto com
uma outra pessoa lá, que agora eu não tô me lembrando, né? Mas a Raquel tá um pouquinho esquecida, mas esse João Marcos aqui é o João, que escreveu lá o Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, é o segundo Evangelho, né? Que escreveu Marcos. Esse Marcos que ele está falando aqui é esse Marcos do Evangelho. Esse Marcos foi aquele que quando Jesus ele foi preso, ele se enrolou lá no lençol, tiraram o lençol e ele ficou nu. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Depois você vai lá e lê. E, irmãs, e ali o apóstolo Paulo, né? Eu esqueci o nome do outro, da outra pessoa que estava com o apóstolo Paulo. Coloca aqui, né? Se você se lembra. E ali teve ele quis voltar, ele foi para viagem lá para Jerusalém, se eu não me engano é Jerusalém. Irmãs, e ali teve um apartar, né? Teve um desentendimento. E ali, por quê? Porque João Marcos, ele voltou. Ele quis ir para fazer evangelismo com o apóstolo Paulo, mas ele voltou para casa. Não se sabe a origem ou se ele se arrependeu. O fato é que Marcos, o evangelista, ele voltou. E ali, quem estava com o apóstolo Paulo, teve lá um desentendimento e o apóstolo Paulo ele não gostou muito não. É tanto que depois ele vai conhecer Timóteo e ele vai ficar lá, né, discipulando Timóteo. Agora João Marcos, ele vai ser discípulo de Pedro, né? Marcos, é tanto que ele fala aqui, né, o meu filho, né? Também meu filho Marcos. Marcos é esse Marcos, né, do Evangelho. Depois, Marcos, ele já com uma fé mais amadurecida, que quando você é jovem também tem muitas dúvidas, né? O fato é que ele voltou para Jerusalém, voltou para casa dele, não se sabe o motivo, né? Os comentaristas bíblicos não relatam, não falam por qual motivo, né? Ele quis voltar, mas e ele vai escrever, né, Evangelho, né? Segundo escreveu Marcos, né? É um evangelho bem curtinho, né? De todos os evangelhos, esse é o mais curtinho, o evangelho de Marcos, né? É o mais sucinto, é o mais rápido, é o mais sucinto, mais rápido, né? O evangelho de Marcos. Depois de Mateus, né? O Lucas não, o Lucas já é mais descritivo. Mas o fato é que depois ele depois passa um tempo, aí apóstolo Paulo fica triste, né, com ele, mas depois os anos se passam e apóstolo Paulo vai reconhecer a importância de Marcos, né? É tanto que depois ele vai falar: traze-me os pergaminhos, os rolos, os livros. Marcos também. Manda Marcos vir, porque ele me é muito útil. Ele me é muito útil. Então, depois, né, desse evento, o apóstolo Paulo vai reconhecer que Marcos, ele tinha e teve a sua importância, como todos nós temos. Eu quero encerrar dizendo que você é importante para Deus e para algumas pessoas. Você é importante para Deus e para algumas pessoas. Então, de vez em quando eu vou vir aqui gravar a palavra, vou ler a palavra, ler alguns trechos, né? Nós lemos aqui 1 Pedro e eu fui muito abençoada com essa palavra. Aqui não é para falar assim de casa suja, exterior, né? Como é o molde aqui do canal, mas é para falar da casa interior. Como é que tá a sua casa interior? Você que chegou até aqui, eu creio que a tua casa interior já foi lavada através da lavagem da água da palavra, que traz vida, traz consolo, tira ansiedade. Amém? Se você ficou aqui até agora, coloca um amém e diz: eu recebo, irmã Raquel. Deus te abençoe, paz.